você que anota os estudos, o tema é Vencendo as Crises do Brasil com a Palavra de Deus. Eu coloquei aqui, mas são tantas crises: desemprego, violência, insegurança, medo, corrupção, indiferença para com o próximo, solidão, falta de esperança. Como eu fui criado no subúrbio do Rio, a minha infância foi muito boa, e uma infância barata, muito barata. A gente, nas noites de verão, de férias principalmente, era normal, a gente jantava e já ia para a rua, brincar de pique-lateiro, de pique-esconde, de várias queimadas, né? Várias outras coisas. Eu passava, eu via as meninas brincando aquela brincadeira de passar o anel na mão, né? Pulando corda. Eu lembro também delas desenhando uns quadrados no chão, numerando e pulando. Jogava uma pedra e ia pulando, né? Alguma irmã... Qual é o nome dessa brincadeira, hein? Não, você é nova demais, você não brincou com isso, não. Tua mãe brincou, você não, né? Alguém aqui brincou de amarelinha, as irmãs? Tem até irmão que levantou a mão aqui. Sai fora, rapaz, se posiciona, rapaz. A minha avó diria, se posiciona, cabra, né? Você não pegou essa época, não. Você também é adolescente, é muito jovem, né? Mas era uma época muito boa e barata. Uma época barata, né? E era normal você ver as pessoas de mais idade, geralmente já aposentadas, elas colocavam uma cadeira na calçada e conversavam, os vizinhos, entre si, enquanto via as crianças brincando na rua, na travessa. Eu te desafio você passar em alguma rua do subúrbio do Rio hoje e ver alguém sentado na calçada. Se você vê alguém correndo, né, daquela brincadeira de pique-pega, não, pega ladrão mesmo. Você vê alguém correndo é porque o negócio está feio, né? Na minha época, quando alguém passava correndo na rua, no subúrbio, era atleta. Está praticando corrida. Hoje, quando passa, pega ladrão, cara, que ladrão, estou praticando esporte, estou correndo. A sociedade mudou. E eu te pergunto, mudou para melhor ou para pior? Para pior. Isso tudo acaba trazendo insegurança. Era normal. Quando dava 18 horas, a gente já escutava o barulho da Brasília do meu pai chegando do serviço. Era normal, como se fosse lei. 18 horas ele chegava, né? Hoje nós ficamos preocupados, os pais ligam para os filhos: já deu horário, você não chegou, o que está acontecendo? Você não chegou da faculdade, não chegou do trabalho. Até mesmo os filhos que moram fora, tenho certeza que a missionária Irinete, de vez em quando, liga: e aí, minha filha, já está em casa? Como é que foi teu dia de trabalho, do meu genro, né? Porque a gente fica preocupado. Mas a palavra de Deus, ela tem mecanismos para que nós possamos viver uma vida feliz, buscarmos a paz, buscarmos a santidade e não nos tornarmos pessoas esquerosadas, preocupada com tudo tem medo, tudo... Não, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não somos super-homens nem mulheres maravilhas, mas eu não vou viver nessa terra trancado dentro de uma casa. Eu vou viver, ser feliz, prosperar e tendo a mão de Deus sobre a minha vida. Você crê nisso? Pode dizer amém? 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O meu povo, a Bíblia diz assim, não é uma palavra para todo mundo. Essa é uma palavra direcionada a alguém. Essa palavra é direcionada a quem? Diga, a mim. Por quê? Porque você é o povo de Deus.
E a Bíblia diz, por que nós somos povo de Deus? Que se chama pelo meu nome. Que se chama pelo meu nome. Muitas das vezes a gente não diz, ali o povo de Deus, ó. Olha o povo de Deus ali. Olha o povo de Deus reunido numa esquina. Olha o povo de Deus na igreja. Então, nós temos uma identificação nos céus. Nós temos uma identificação na terra. Isso é tão forte no mundo dos homens e no mundo celestial, que isso tem ordem, tem regra, regramento, e existem leis que não podem ser violadas no mundo espiritual. A exemplo dos homens. Hoje, uma das nações mais poderosas do mundo, e que dão muita importância à diplomacia interna, ou seja, de cuidar dos seus, chama os Estados Unidos da América. Isso é regra geral. Se um americano estiver em qualquer parte do mundo em perigo, os Estados Unidos, eles param toda a diplomacia, eles utilizam todos os meios necessários, até mesmo mais do que diplomáticos, militares, para ir em busca do socorro daquela pessoa que está pedindo ajuda. Vocês repararam que quando começaram a liberar os reféns, que tinha americano no meio, liberaram logo os americanos? Tinha que liberar logo os judeus, libera logo os americanos. Por quê? Porque há uma diplomacia, um entendimento, uma questão interna, que ninguém toca em um americano. Se ele cometeu alguma coisa ou não, quem vai tratar dele é o país dele. Aí envolve outras questões, que não vem o caso aqui, de direito internacional, tal, fronteiras. Mas é para você ter uma ideia. Imagina isso no mundo espiritual. Quando Deus fala de um povo, olha, quando ele diz, e se o meu povo, ele poderia dizer assim, e se os meus filhos, mas se ele está falando de povo, Deus está querendo falar de quê? Povo na igreja, na Bíblia, significa governo. É Deus dizendo assim, olha, tem uma lei aqui governamental no mundo celestial. Se o meu povo, aí está falando de governo celestial, de organização no mundo espiritual, de entendimento de fronteiras no mundo espiritual, de entendimento de agilidade, quando esse povo que está incluído, que Deus fala, faz parte do meu governo, são regidos pela minha lei, são regidos pelo meu poder, e ninguém toca nesse povo, porque esse povo tem uma marca. Que marca é essa? É o povo de Deus, é o meu povo. Então deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. Seja qual for a situação que você esteja vivendo nessa terra, nós não somos regidos pelas leis naturais dessa terra. Nós respeitamos as leis dessa terra, mas quando uma lei dessa terra nos coloca diante de uma impossibilidade, quando uma lei dessa terra, seja da legislatura dos homens, seja da lei natural, seja da lei da física, seja da lei da medicina, seja da lei do tempo, deixa eu te dizer, existe um governo superior que Deus está dizendo, a tua vida é regida pelos céus. A tua vida tem leis específicas dos céus. Pare de chorar se a lei da terra te travou e invoca a lei dos céus nessa noite, que eu faço acontecer na tua vida. Então é muito profundo isso, quando a Bíblia diz, se o meu povo, esse povo aí, irmãos, isso aí abre uma gama de possibilidades. É como se você dissesse, não toque em mim. Por quê? Porque eu tenho passaporte vermelho. Eu sou diplomata. De que país? Das mansões celestiais. Não toque em mim que eu tenho proteção. Mesmo quando nós não compreendemos isso, é tão forte que o mundo espiritual compreende. Quantas das vezes estamos dispersos na casa de Deus e o diabo não nos toca? Por que isso? Somos fortes? Não. É porque o diabo respeita as leis dos céus. Ele sabe que você é a noiva de Cristo.
Você pode estar vacilando, pode estar fraco, pode estar como um filho desgarrado, mas você continua sendo o povo de Deus e você tem a marca da promessa na sua vida. A Bíblia diz, quando eu leio esse versículo, eu percebo que o castigo que Deus envia ao seu povo nos tempos de declínio moral, indiferença espiritual e de parceria com o mundo, são 3: a seca, a esterilidade e a peste. Porque o versículo diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Então, todas as vezes que nós olhamos no Antigo e no Novo Testamento, primeira coisa, gente, Deus não é malvado, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, Deus não é um Deus de ficar, não. Todas as vezes que nós vemos Israel em declínio, Israel colhe aquilo que ele planta. E nesse caso aqui, houve um declínio moral, houve uma indiferença espiritual e até mesmo uma parceria de Israel para com o mundo. É o que nós, igreja aqui na terra, temos que ter cuidado. Nós não podemos cair no declínio moral. O que é um declínio moral? Declínio moral é aquilo que independe de eu ser evangélico ou não. Eu não sou honesto porque eu sou evangélico. Eu sou honesto porque o meu caráter, a minha visão de vida me mostra que eu devo exercer uma vida honesta. Eu não sou uma pessoa que não pratico imoralidades porque eu sou um pastor, porque eu sou crente, porque eu sou da Assembleia de Deus. Não, eu não o faço porque o lar onde eu fui criado, o ensinamento que meus pais me deram e aquilo que eu cultivo até hoje, passei para minhas filhas e começo a passar para os meus netos, é que um homem sério não leva uma vida de imoralidade. Isso não tem nada a ver com o mundo espiritual. Isso não tem nada a ver com nós sermos evangélicos, assembleianos. É aquela coisa que você passa, aí você vê lá uma chave de fenda dando bobeira lá no seu trabalho, aí você olha para um lado, olha para o outro, aí diz, só não vou pegar porque eu sou pastor presidente. Senão eu ia pegar, colocar aqui no meu macacão e vou levar para casa. Então eu estou dizendo o seguinte, eu sou uma pessoa que não tem um caráter ilibado, que não tenho uma condição de vida honesta e que estou me escondendo atrás de uma gravata e de uma Bíblia. Estou, na verdade, como Naamã, cheio de lepra, cheio de imoralidade, cheio de problema, bom na oratória, bom em falar, mas na prática, uma vida totalmente distorcida. Eu só não vou sair com essa mulher que me cantou, porque senão vai ser um escândalo na igreja, porque senão eu sairia com ela, que ela é muito bonita. Então veja só, na verdade, segundo a Bíblia Sagrada, não precisa nem sair, já adulterou, porque a Bíblia diz que se em pensamento eu desejar uma mulher, eu já adulterei. Então quantas pessoas estão na igreja e estão precisando passar verdadeiramente por um novo nascimento? Estão literalmente precisando aceitar a Jesus e dizer, Jesus, eu quero ser uma nova criatura, porque o velho homem ainda está vivo. Então, igreja, cuidado, o declínio moral não é uma condição exclusiva daqueles que não conhecem a Cristo. Muitos que estão na igreja vivem uma vida de declínio moral. E muitas das vezes fazem cortina de fumaça para esconder. Esconder de quem? Pode esconder do pastor, da liderança, pode esconder de um grupo, pode esconder até mesmo da própria família. Mas eu pergunto e lanço aqui o questionamento. E quem pode se esconder dos olhos do Senhor Jesus? Quem pode se esconder daquele que tudo vê? Daquele que contempla os nossos pensamentos? Daquele que vê, a divisão certinha da alma e do espírito. Que Deus nos proteja e não nos deixe cair nesse declínio moral.
A Bíblia também fala nessa passagem que o Deus envia e permite esse momento difícil por causa da indiferença espiritual. O que é uma pessoa indiferente espiritualmente? Ela morreu na fé, ela esfriou na fé, ela, sabe, você pode lotar essa igreja, você pode trazer os homens e mulheres de Deus que Deus tem usado por esse Brasil afora. Você pode trazer pessoas que têm uma vida dedicada no altar, ao louvor, e quando acabar o culto você vai dizer para a pessoa: que culto abençoado, né? Jesus falou através do hino da harpa, Jesus falou através da leitura da sua palavra, Jesus falou através do pregador, do cantor, da cantora. Mas quando a pessoa está num declínio, uma indiferença espiritual, ela diz: olha, sinceramente para mim foi mais um culto, eu não senti nada, sabe? São pessoas que Deus usa um profeta e uma profetisa, fala diretamente, mas quando a pessoa está numa indiferença espiritual, ela duvida da mensagem, ela duvida do profeta e da profetisa, ela duvida se foi Deus mesmo que falou. Pastor, e o que leva uma pessoa à indiferença espiritual? Exatamente o pecado. Porque o pecado ele vai chegando devagar, o pecado ele vai com a roupa que isso não faz mal, isso não tem problema, só foi hoje, amanhã eu não faço de novo, só foi hoje e amanhã, depois eu não faço, só foi essa semana, outra semana eu não faço, só foi esse mês que vem eu não faço mais, só foi esse ano, não, só tem 4 anos, 5 anos. Quando a pessoa vai ver, ela está levando uma vida mundana. O que é uma vida mundana? É uma vida da ausência de Deus. Perdeu o temor. Nós não temos que ter medo de Deus, mas nós temos que ter temor. O que é temor? É um alerta que Ele é o Criador e que eu sou a criatura, que Ele é um Deus de amor, mas que Ele também é fogo consumidor, que Ele é misericordioso, mas que Ele não é bobo. Nós não pensemos que um homem pode fazer uso desse altar com uma vida aí fora inconsequente, imoral, e acharmos que isso não haverá uma resposta dos céus. Haverá. Por quê? Porque esse local aqui é um local que nós chamamos de igreja. Não é o espaço físico, são as pessoas que aqui estão. Aqui é onde nós clamamos, aonde habita o Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Deus ama o pecador, mas Deus abomina as práticas do pecado. Por isso que nós temos que ter esse cuidado. Está ficando frio espiritualmente? Está havendo uma indiferença? Ué, você é batizado com o Espírito Santo, por que não fala mais as línguas espirituais? Por que não sente mais alegria no louvor? Por que não sente mais vontade de pregar? Você pregava tão bem, você gostava de preparar um estudo, de falar do amor de Deus, de testemunhar. Por quê? Por que está se escondendo? Por que agora a sua frase principal, né, é não posso, não. Vem cantar, não. Vem solar o hino, não. Na verdade, sabe o que é? É o próprio ser chamado consciência dizendo: você precisa fazer um concerto com Deus. Você precisa buscar novamente intimidade com Deus. Essa pessoa que está sentada ao seu lado, talvez aqui 70% dos que aqui estão, você conhece essa pessoa que está ao seu lado. Você tem um convívio, né? E se a pessoa começar a ligar para você, essa pessoa telefonar, mandar uma mensagem, um e-mail, e você começa a não responder durante um dia, algumas semanas, 6 meses, a outra parte diz: o que aconteceu? Por que essa pessoa não fala mais comigo? O que eu fiz? Existem pessoas que não falam com Deus há anos. Existem pessoas que não conversam com Deus há anos. Um dia desse, eu parei um cidadão aí fora que foi criado na casa de Deus. E ele não estava brincando. Ele começou até a
saiu um pouco espumar a sua boca com saliva, de tanta raiva que ele falou. Ele falou assim: olha, eu conheço o senhor por ouvir falar, e sei que o senhor é um pastor sério. Só te peço uma coisa: não me fale de igreja, que eu passo até mal. E eu vi a seriedade das suas palavras e silenciei. E depois procurei saber com pessoas que conviveram e disseram: foi criado na igreja, mas algum fato ocorreu que essa pessoa hoje tem até raiva da igreja. E eu não sei até onde que vai esse sentimento dentro da pessoa, que ela consegue separar igreja, instituição, de Deus. Se essa raiva alcança também o santo, o santíssimo. Então, meu irmão, lute, mas não esfrie espiritualmente. Não fique indiferente espiritualmente. Pode ser o dia mais sombrio que for, faça força, diga glória a Deus, aleluia, eu te amo, esse dia vai passar, essa noite vai passar, daqui a pouco vai dar tudo certo. Senhor, não deixa meu coração esfriar, não deixa o inimigo armar tendas na minha mente, nos meus pensamentos. Da tua presença eu não vou sair. É assim que nós temos que nos comportar. Então, a seca, a esterilidade e a peste são acontecimentos que vêm na história de vida daqueles que se afastam de Deus. Quando nós vamos para o profeta Joel, no capítulo 1, Joel, capítulo 1, ele fala de um momento que o povo passava por uma das maiores crises da história da nação. Nós não estamos aqui buscando, vencendo as crises do Brasil com a palavra de Deus, né? Em Joel, no capítulo 1, versículo 2, o povo de Deus havia sido atingido por uma terrível catástrofe. Para Joel, tal crise foi enviada por Deus para que os anciões e o povo se voltassem ao Senhor. Você está vendo? Toda hora a história se repete. Quando o povo de Deus se afasta de Deus, as coisas começam a dar errada. Ora, por permissão de Deus, para nos despertar, e ora por fatores que nós mesmos provocamos. Às vezes alguém quer tudo jogar para Deus. Ah, Deus, por que aconteceu isso? Ah, Deus, por que os homens se queixam? Qual o motivo das queixas dos homens? Seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Gente, se nós conseguíssemos uma maneira dos pais pegarem um capacete e transferirem toda a experiência de vida que eles têm para os filhos, como que evitaria problema para os filhos? Quem gostaria de fazer isso? Sabe? Se você souber onde vem esse capacete, me fala, que eu quero comprar meia dúzia. Sabe? Se a gente pudesse, sabe, transferir a nossa experiência. Porque quando um pai diz: meu filho, eu estou te falando por experiência, esse pai e essa mãe não está dizendo assim, preste atenção, filho, ele não está dizendo assim: sua mãe e seu pai sempre acertou, me segue que você vai sempre acertar. Não, ele está dizendo também: olha, pela minha experiência, eu já vivi isso e eu errei, então eu sei que esse caminho aqui é o caminho do erro, pega esse caminho. Mas quase sempre os filhos, eles nascem mais inteligentes do que os pais. Eles já nascem já com uma produção de experiência da vida, que eles sabem de tudo. E no final, nós pais que amamos, temos que fazer o quê? Acolher, orientar, enxugar as lágrimas, chorar junto com eles e pedir a Deus que dê graça. Mas esse relacionamento entre pais terrestres é o mesmo relacionamento entre Deus e os filhos, que somos nós. Deus sempre vai nos apontar na direção certa. Diga comigo: Deus sempre aponta na direção certa. E a gente segue essa direção sempre? Não. Deus fala: vai por aqui. Não, vai por aqui. Aí muitas das vezes Deus deixa que a gente caminhe um pouco sozinho, mas como a sua misericórdia, o seu amor é infinito, Ele está sempre nos ajudando e nos dando uma nova oportunidade. Todos nós que estamos aqui nessa noite somos frutos de uma oportunidade de Deus.
Quando Joel apresenta essa situação, em Joel 1,4, a natureza da crise constituía-se de uma praga de gafanhotos que varreram o país. A região rural e toda a vegetação foram destruídas. O povo enfrentava severa fome. O significado exato das 4 palavras aqui empregadas, em algumas versões, lagarta, gafanhoto, locusta, pulgão, alguns autores acreditam que representam as etapas sucessivas do crescimento do inseto, do problema, da dificuldade. O maior medo da humanidade sempre foi e continua sendo, você vê isso pegando como exemplo Gideão, você vê isso na época de crises no deserto, e continua sendo hoje. Você sabe qual é o maior medo da humanidade hoje, em 2025? Fome. Faltar alimento no mundo é o maior medo. Os grandes governantes têm mais medo da ausência de alimentação do que água potável. Nós, no Brasil, nós somos um país que é considerado celeiro do mundo para alimento e água potável. Pega o seu quintal, joga lá um feijãozinho, não precisa plantar não, joga. Dá uma olhada lá depois de uma semana, pega, já nasceu o pezinho de feijão. É uma terra abençoada por Deus. É uma terra que traz esperança para o Brasil internamente e para o mundo. Quando a Bíblia coloca essa situação aí, de que a agricultura estava sendo totalmente atacada, ou seja, havia escassez de alimento, isso nos dá um alerta no mundo espiritual e também um alerta na nossa administração pessoal. Eu começo pela administração pessoal. A vida é feita de fases. Tem época que está tudo bem e até sobra. Quem aqui já viveu época que sobrou na tua vida? Levante a mão. Sobrou saúde, sobrou dinheiro, você tinha 2 carros, tinha 3 bicicletas, 2 motos, sobrava. Você ia arrumar, você abria o guarda-roupa, qual o vestido que eu vou usar hoje? Qual o blazer que eu vou colocar, qual o paletó, né? Que a irmã abria lá onde guarda os sapatos, até caía caixa de sapato novo, e nem lembrava que tinha comprado esse sapato. A época da bonança, da fartura. Aprenda com José. A época da bonança não é para esbanjar. A época da bonança é para você o quê? Guardar. Guarde. Não é para ser aquele personagem também infantil do tio Patinha, que, né, segura o dinheiro assim, que sai com alguém, aí a pessoa quer tomar uma coca? Não, quero não, divide comigo aí, divide a sua latinha comigo, só para não ter que pagar, né? Sai com a CIB, vai passear com a CIB, senta à mesa, espera as irmãs acabarem de comer. Ô missionário, a senhora vai terminar de comer isso aí? Não, vou não. Então me dá aí para eu comer esse aí que sobrou aí e tal, porque eu não quero gastar dinheiro não. Não é isso não, irmãos. Isso daí é miséria. Mas você entender, olha, se esse mês eu preciso de 1 para sobreviver, e esse mês a minha administração me deu 1,5, então é porque a vida está dizendo para mim, guarda esse meio, que você pode precisar dele amanhã. Guarda ele, deixa ele guardado. Guarda, não esbanje nada. Pega a teoria de José, vai granjeando, vai guardando. Poxa, esse mês está tão bom, está sobrando. Não está sobrando. Deus está te falando, vive do que você precisa para esse mês, e o que você chama de sobra, guarda, porque virão dias aí na frente que você vai precisar, e não vai faltar, porque você já vai ter guardado, vai ter uma reserva. No relacionamento com Deus, é a mesma coisa, porque chegarão dias de seca espiritual. Você pensa que todo dia que o pastor Rinaldo chega na igreja, quero pregar, quero cantar, Não, irmãos. Eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha vida secular. Tem dias que quando eu subo nesse altar, eu só subo para dobrar os joelhos ali e clamar pela misericórdia de Deus e falar, Senhor, fala comigo hoje, usa alguém para falar comigo,
Senhor, me ajuda. Estou num momento difícil hoje, essa noite está sendo longa. Mas se eu tenho uma reserva espiritual, é essa reserva que vai me alimentar e não vai permitir que eu venha fazer negócio com o mundo e barganha com o mundo, porque no momento da escassez espiritual, o diabo vem e oferece um banquete. É a hora que você diz: eu tenho minha reserva espiritual com Deus, para trás de mim, Satanás. Estou fraco, mas não estou morto não. Estou ligado aqui com o Senhor Jesus. Joel 1,5 ele fala sobre a embriaguez. É o único pecado específico mencionado em Joel. Interessante isso. Sua inclusão indica provavelmente que a sensibilidade dos israelitas para com o pecado e o mal ficou tão embotada que os impedia de reconhecer que de fato haviam ofendido a santidade de Deus. A igreja deve ter temor. A igreja deve tomar cuidado para não assimilar os costumes do mundo, pois isso entristece o Espírito Santo. Anote para você ler em casa Efésios 4:30 e Efésios também 4, do versículo 17 ao 32. Faça essa anotação. Irmãos, nós temos que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Quantos aqui têm consciência que tem o Espírito Santo de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Eu gostava muito de ouvir algumas músicas específicas, que não são hinos, que elas me remetiam a uma memória afetiva boa, né? Isso sou eu, tá, irmãos? E se você está procurando um exemplo, o exemplo é Jesus, não sou eu não. Eu estou na mesma fila que vocês, já entrei umas 10 vezes, a fila de buscar realmente o alvo que é a perfeição, que é Cristo Jesus. E eu sei que o dia que eu chegar nesse alvo, essa terra não vai ser mais lugar para mim. E eu gostava muito de ouvir uma trilha sonora que me remetia à minha época, da minha juventude, que eu era fuzileiro naval, isso em 1988, do Tom Cruise, do Top Gun e tal. E às vezes eu estava no carro dirigindo e tal, aí eu buscava na internet e colocava para ouvir aquela trilha sonora. E a pastora Simone, quase sempre do meu lado, ela começava: glória a Deus. Vai cantar hoje na igreja esse hino? Vai cantar em português ou vai cantar em inglês? Eu falava assim: mas para de bobeira, isso aí não tem nada a ver, isso me remete a uma fase boa da minha vida, da minha juventude, eu viajando, fazendo manobras com os fuzileiros americanos e tudo mais, e não tem nada a ver isso daí. Aí um dia especial de final do ano, aí eu ouço, né, uma música secular, você foi o maior dos meus sonhos, né? Aí aquilo ficou na minha mente. Eu estou tomando banho, estou tagarelando, você foi, né? Aí a Simone do lado de fala: glória a Deus, aleluia, ó, que bênção, visita esse homem, Deus. Simone, para de bobeira, Simone, poxa. Ela falou assim: meu filho, você já viu essa letra? Primeiro que essa letra não é hino. Você já viu essa letra? Ela é toda no passado. Você foi, você não sei o que, você não sei o que lá. É alguém que traiu, deixou, ainda ficar lembrando da pessoa que ele traiu. Eu falei: eu nem estou prestando atenção nisso. É que eu tocava trompete, no trompete essa melodia é bonita. Ela: Rinaldo, Rinaldo. Até que um dia Deus falou: hoje nós vamos ter uma experiência, eu e você. Vem cá, Tom Cruise, vem cá, Roberto Carlos, nós vamos ter uma experiência hoje. E um momento muito difícil que eu atravessava, e não tinha outro caminho, somente os joelhos. Irmão, você já ouviu falar daquela expressão que tem hora que parece que o céu está de prata, está cerrado? Significa o quê? Nada entra e nada desce. Todas as vezes que eu dobrava o joelho, que eu começava: Senhor, eu te peço perdão dos meus pecados, Senhor, eu quero te apresentar essa situação. Aí vinha a melodia na minha cabeça: tan, 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 taran, taran. Eu: Senhor, teu sangue tem poder, eu estou me ligando contigo agora. E eu começava ali a insistir de novo na madrugada, na oração. Aí vinha na minha cabeça: você foi o maior dos... Eu falei: Senhor, o que é isso? Até que o Espírito Santo falou comigo: você alimentou o teu espírito com isso,
e o teu espírito agora está almejando as coisas dessa terra. Eu tive que realmente buscar a Deus, pastor Alex, para aquelas melodias saírem da minha cabeça, do meu sentimento, e nunca mais, que eu já entendi, é só da brecha que ele entra. Você está entendendo? Eu não sei qual é a trilha sonora da sua vida, eu não sei o que é, mas eu te dou um conselho como pastor: quem é santo, santifique-se ainda mais, busque mais ainda ao Senhor Jesus, para que não haja ruídos entre os céus e a terra. Você compreende? Pode dizer amém? Joel 1,6, uma nação, ou seja, os gafanhotos são comparados a um grande exército, uma grande nação. Ou seja, uma dificuldade programada, específica. Mas também Joel 1,14 diz, o profeta diz, santificai um jejum e clamai ao Senhor. Ou seja, quer sair da luta? Quer sair desse problema? Quer ouvir a voz de Deus? Eu não conheço outra coisa que não seja oração e santificação. Eu não conheço outra fórmula, irmãos. É a oração. A oração, você não precisa de pastor presidente, você não precisa de plateia, você não precisa de ninguém. Aonde você estiver, você clama ao teu Deus, que Ele está te ouvindo. Começa a jejuar, começa a buscar a Deus, começa a santificar. O que é santificar? Santificar é se separar das coisas que você percebe que estão atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Isso é santificação. Santificação não é a cor do paletó, a cor da gravata, o tamanho do cabelo. Não. O Espírito Santo por si só, ele dá uma condição moral à igreja. Não precisa o pastor ficar falando aqui, ditando moda e não sei o que. Não. Se nós temos o Espírito Santo, e é um só Espírito Santo, ele dá uma condição para todos nós sabermos o modo de nos portarmos nessa vida. Agora, a questão de santificação, isso é individualizado. Cada um sabe o que há na sua história de vida que está lhe afastando de Deus. Então, quando eu me santifico, eu abro mão de coisas, de ações, de atitudes que estão me afastando de Deus. E a Bíblia diz: se você se santificar, se você clamar, se você jejuar, Deus vai responder a tua oração. A Bíblia diz: humilhar-se, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Vamos ver se a gente guarda somente isso? Repita após mim: humilhar-se. Diga: humilhar-se, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. Aí vem a resposta em 2 Crônicas 7,14. Então eu ouvirei, perdoarei e sararei. Olha Deus falando, eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou sarar. Que o Espírito de Deus nos alcance hoje, que Ele possa nos ouvir, que Ele possa nos perdoar e que possamos sair daqui sarados nessa noite, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu concluo, o Evangelho, irmãos, presta atenção nisso, é boas novas. O Evangelho é boas novas, ou seja, aquele que estava cativo, agora ele recebe uma boa notícia: você está livre, teus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Agora, o Evangelho não é sinônimo de que vai ser uma vida tranquilona, não vai ter problema nenhum aqui na terra. Não, não é isso. O próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, hein? Mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós não estamos isentos de problemas, de enfermidades, de doenças. Senão, crente não ficava doente, crente não ficava desempregado, crente não era assaltado, crente, a água da enchente não entrava na casa dele, né? Chuveiro não queimava, pneu do carro não furava, né? Era uma super proteção. Não, não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho me capacita, primeiro,
para eu entender que agora eu sou uma nova criatura. E isso vai afetar a minha vida pessoal, meu relacionamento familiar, extrafamiliar, meu relacionamento profissional, acadêmico. O meu comportamento tem que ser diferenciado. Não é porque eu sou crente, não, mas porque o Evangelho está me moldando e me tornando uma pessoa melhor do que eu já era. Mas as lutas, elas virão. Mas aquelas lutas, aí sim, que são lutas covardes, lutas que o inferno preparou contra você, aí deixa eu te falar uma coisa: contra essas não tem conversa. Contra Israel não vale nenhum encantamento. Você tem a marca e a proteção do Senhor Jesus Cristo. Agora, se eu vou ao médico, o médico diz: você tem algo, você tem que tomar esse remédio. Não, doutor, não vou tomar remédio não, porque eu tenho a marca da promessa e não vou tomar. Você vai morrer. Isso não tem nada a ver com salvação ou não. Você vai morrer. Se você está correto com Deus, vai salvo. Eu e a pastora Simone temos uma experiência muito triste. Uma irmã detectou um câncer maligno no início, um câncer mamário, e a família nos chamou e disse: pastor, já fizemos de tudo, agora só o senhor. Falei: Simone, como é uma questão mais feminina, eu acho que é melhor você ter essa conversa com ela. E a Simone foi na casa da irmã e conversou com ela e falou: olha, pensa numa irmã séria, uma irmã honesta, uma irmã que se envolvia em tudo, uma mãe, uma esposa, uma avó, uma pessoa assim querida por todos. Mas ela colocou algo na mente dela. Ela disse: pastora Simone, deixa eu te falar uma coisa, o meu Deus cura qualquer enfermidade. Eu não vou me submeter a tratamento para câncer, não vou tomar um comprimido sequer, e Deus vai me curar, e ponto final. E a Simone falou: irmã, mas a Simone tentou argumentar de Gênesis, Apocalipse, e com a sua própria experiência de vida. Ela: não, aquele negócio que era interno. Um belo dia, a família assustada correu para o hospital, que de uma manchinha, numa madrugada, estourou, e abriu um buraco, como fosse uma bola de gás estourando. E quando foram fazer os exames, o médico disse: olha, está avançado demais, a gente já tem que entrar com o tratamento que seria o último. Esse negócio, alguns meses atrás, a gente saía com remédio, a gente comprimida, a gente resolvia isso. E mesmo ela sentindo toda a dor, ela disse assim: não quero, o meu Deus vai me curar. Irmãos, meses depois eu estava segurando a alça do caixão e sepultando, e o comentário geral na CIB era esse: poxa, o médico falou que tinha jeito, que tinha não sei o que tinha. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus, na sua onisciência, e eu termino aqui, na sua onipresença, onipotência, Deus, Ele comanda tudo e todas as coisas. Mas na Bíblia não está escrito que é para eu pular da ponte que eu não vou morrer. Na Bíblia não está escrito: olha, não precisa escovar dente. Você é crente, sou, é da Assembleia de Deus, é de Madureira, precisa escovar dente não, que nunca vai dar placa bacteriana. Vocês têm uma proteção super especial. A Bíblia não tem nada disso. Isso aqui, irmão, tem validade. Isso aqui é carne, isso tem validade. Isso aqui, passa 2 dias sem tomar banho, que você vai ver que a gente cheira mal demais. O suor que vai liberando. Isso tudo aqui tem validade. Nós estamos no governo celestial, mas ainda vivemos no plano terreno. Se você vai ao médico, ele diz: tome o remédio, você vai tomar e vai dizer assim: esse remédio vai me fazer bem, e o sangue de Jesus também vai entrar, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem poder de me curar e curar qualquer um que aqui está. Eu creio que Deus tem poder de me curar e curar todos que aqui estão. Mas Deus colocou a medicina nessa terra. E a medicina, a ciência vem dos céus. Quantas pessoas deixaram de morrer nessa pandemia porque acreditaram na eficácia de uma vacina? Se você me perguntar: pastor, você tomou quantas doses? Tomei as 5. E estou esperando sair a 6ª, que eu vou ser o primeiro da fila para tomar também. Mas só não crê no poder de Deus? Creio no poder de Deus, e creio que Deus deu sabedoria ao homem dessa terra. Às vezes as pessoas me perguntam e dizem: pastor, não é falta de fé não?
quando eu me submeto a um tratamento, eu digo, não tem nada a ver com fé. É falta de sabedoria você não ir e acreditar que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Quando eu era criança, passava mal em casa, aquelas coisas de criança, tudo que você imaginar, o pastor Rinaldo já teve. Já tive pereba na perna, já tive cachumba, já tive sarampo, já tive catapora. Fala mais alguma coisa aí. Cachumba eu já falei. Fala mais alguma coisa aí. E eu tinha 6, éramos 8, eu perdi 2 irmãs. Eu pegava, passava para todo mundo. Eles falavam que eu era o vira-lata da casa. Pegava na rua e passava para meus irmãos todos. Tudo contagioso. Irmão, naquela época era normal, o médico falou para minha mãe, pega folha de picão e faz um chá de picão e dá para ele. E eu tomei aquele chá e fiquei curado. Quantas das vezes eu passava mal, a minha avó ia no meio do mato, não sei nem se ainda plantam isso, pegava boldo, aí colocava num copo, batia, nem coava, irmãos, aquele troço, tem uma raiva daquilo. E a minha avó falava, você é homem, rapaz, toma de uma vez só. Eu tomava aquele negócio, daqui a pouco não estava sentindo mais nada, não estava passando mal. Meus irmãos, Deus é Deus, mas Deus colocou a ciência na terra a favor da humanidade. Então eu concluo essa palavra aqui: viva, seja feliz, não se envolva com pecado, santifique-se, busque, clame, que Deus está nos céus ouvindo a sua igreja. Amém? Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gunnar Vinho. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.